Atenção! Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens com esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. Apesar da fama da onda de avistamentos em Point Pleasant no final dos anos 60, o Homem-Mariposa e criaturas semelhantes foram vistas em diversas outras ocasiões. Há registros de relatos desde o século XIX, alguns deles no Brasil. Por vezes, eles se relacionam a outros fenômenos estranhos e até desastres envolvendo muitas mortes. Isso levanta a crença de que a criatura seria capaz de prever eventos trágicos e seria vista antes deles como uma forma de aviso, se não fosse ela própria responsável pelas tragédias. Na segunda parte desse especial, conheceremos o Homem-Mariposa além de Point Pleasant e John Keel. Para isso, precisamos ter o ponto de vista de testemunhas de seus avistamentos em centros urbanos, subúrbios, zonas rurais, florestas, zonas de guerra e até acidentes nucleares. Desvendaremos o que há por trás dos marcantes olhos vermelhos de um dos monstros mais famosos da cultura popular. Essa é a história do Homem-Mariposa. Desde sua origem, o ser humano depara-se com o inexplicado, um convite para a curiosidade e o sobrenatural. Mesmo numa era guiada pela razão, alguns episódios ainda desafiam a forma como compreendemos o universo à nossa volta. Tentar solucioná-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira. Bem-vindo ao Podcast X. Antes de continuar, siga-nos no Instagram, @podcastxbr. Lá você encontra imagens sobre os episódios, bastidores de produção e outros casos insólitos. Siga também na plataforma que você usa para ouvir seus podcasts e dê aquela avaliação marota pra gente, pode ser? Também estamos no YouTube. Inscreva-se no canal buscando por @podcastxbr e deixe seus comentários lá também. Mas chega de recadinho e vamos ao que interessa. Este episódio é a segunda parte de um especial sobre o Homem-Mariposa. Se você não ouviu a primeira parte, pare esse episódio agora e vá ouvir o episódio 13. Na primeira parte conhecemos os avistamentos mais famosos do Mothman e agora falaremos sobre aspectos e relatos menos conhecidos, inclusive casos brasileiros. Falando em caso brasileiro, recomendo que você ouça nosso primeiro relato, que está entre os episódios 11 e 12. Nele, um anônimo nos conta uma história ocorrida na virada do milênio no interior do sul do Brasil. Uma criatura assustadora foi vista dentro da casa de uma renomada funcionária pública que teve a vida e a carreira abaladas por essa visão. Ao longo desse especial, mencionamos o escritor e investigador paranormal John Keel. Ele foi tema do episódio 38 do podcast O Contato, de julho de 2024. Lá conhecemos mais sobre sua vida e suas investigações, especialmente sobre o Homem-Mariposa no final dos anos 60. Você não precisa ouvir aquele podcast para entender esse especial, mas o conteúdo complementa o que veremos aqui. Então passe por lá assim que terminar o especial. Este episódio teve o apoio de Vinícius Martins e Gustavo Cornaccioni do podcast O Contato. Com Eduardo Oliveira, conversamos sobre diferentes aspectos do fenômeno ufológico e suas figuras e momentos históricos mais importantes, e sem dispensar o bom humor. O Contato acontece toda terça-feira no seu agregador favorito e no YouTube. Não é um consenso, mas algumas pessoas acreditam que o Homem-Mariposa possui a capacidade sobrenatural de prever desastres.
Isso porque há relatos de visões esporádicas do ser antes de desastres e atentados. No episódio passado, falamos sobre como os avistamentos em Point Pleasant praticamente acabaram com o colapso da Ponte Silver, que matou 46 pessoas. O maior desastre relacionado a avistamentos da criatura é o acidente nuclear de Chernobyl. Nos primeiros meses de 1986, gerentes da usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin começaram a receber estranhos relatos de funcionários. Vários alegaram ter visto uma figura sombria próximo à cerca do perímetro durante o fim da madrugada e o início da manhã, observando-os sair do local após encerrar o turno. Os relatos foram ignorados até uma noite em que uma funcionária entrou correndo no escritório de segurança, gritando que havia visto uma criatura estranha em um dos estacionamentos. Aos prantos, ela explicou que estava indo para o seu carro quando ouviu um sussurro vindo das árvores próximas. Subitamente, um par de olhos vermelhos brilhantes se abriu na escuridão. Ela ouviu um som sibilante muito alto quando uma entidade parecida com um pássaro gigante emergiu do escuro e ganhou o céu. Nos dias seguintes, outros começaram a fazer relatos semelhantes. 2 zeladores, chegando para o turno da manhã, viram uma figura estranha com asas enormes circulando a usina no céu antes de gritar e ir embora. Um trabalhador indo para casa em outra noite quase bateu o carro quando desviou para não colidir com uma criatura grande que surgiu da escuridão, aparecendo no caminho dos faróis. As autoridades da usina permaneceram céticas a respeito das histórias, já que não havia muita evidência de que fossem reais. Uma parcela dos funcionários começou a chegar atrasada ou sair mais cedo dizendo que se sentia mal. A maioria dos envolvidos nos avistamentos estava tendo problemas para dormir, com poucas horas de sono e pesadelos com uma figura negra de olhos vermelhos brilhantes e asas com 6 metros de envergadura. Funcionários pegos falando abertamente sobre o assunto eram ameaçados com suspensão. Os que diziam estar doentes recebiam ligações com ordens de retornar ao trabalho e parar de espalhar rumores. Em algumas dessas ligações, no outro lado da linha, se identificavam como membros do KGB ou algum outro serviço de inteligência. Mesmo assim, os relatos continuaram. Nas primeiras horas de 26 de abril, Anatoly Dyatlov, engenheiro-chefe conduzindo um teste em um dos 4 reatores da usina, forçou sua equipe a quebrar protocolos de segurança. Naquele momento, a equipe também passava pelo estresse imposto pelo teste, o excesso da carga de trabalho e condições de operação do reator no período anterior. Ao perceber o perigo iminente, foi acionado um mecanismo que cessaria as reações nucleares em prol da segurança de todos e do equipamento. Por detalhes do projeto do reator mantidos em segredo, esse mecanismo fez justamente o oposto e ampliou a reatividade e a produção de energia. O resultado foi uma explosão que expôs o núcleo do reator e derrubou parte do prédio. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает... Toda a área e o pessoal foram contaminados imediatamente, assim como os bombeiros que chegaram lá para conter o incêndio causado pela explosão. Nos meses seguintes, milhares de cientistas, engenheiros e militares arriscaram suas vidas expondo-se a doses altíssimas de radiação para realizar a remoção do material radioativo da área e a construção de uma nova estrutura, um sarcófago, que isolaria o reator do resto do mundo.
Uma das primeiras medidas foi convocar helicópteros para sobrevoar o prédio em chamas para depositar grandes sacos com areia, argila e boro que absorveria a radiação e ajudaria a conter o incêndio. Centenas de aeronautas seriam afetados por doenças causadas pela radiação. Um dia após a explosão, o sargento Valery Semenov estava dentro de um helicóptero olhando para baixo para o cenário do desastre. Não importava quanta água bebesse, o gosto metálico não saía da sua boca. Como a maioria do pessoal envolvido, ele não acreditava que as medidas de segurança adotadas fossem suficientes. De fato, o gosto metálico é um sinal de um nível inseguro de radiação. Era o quarto sobrevoo do dia. Os pilotos informaram que estavam se aproximando e Semenov se preparou para alijar os sacos nas ruínas do prédio. Quando foi abrir a porta do helicóptero, a aeronave se inclinou rapidamente, jogando o militar de cabeça contra a cabine e fazendo-o cair nos sacos que deveria despejar. Ele verificou se havia sangue no local da cabeça que bateu e se dirigiu enfurecido aos postos de pilotagem para reclamar aos pilotos. Mesmo com o ruído da aeronave, ele pôde ouvir os gritos quando chegou ao cockpit. Por um instante, ficou paralisado ao ver a expressão nos rostos dos pilotos. Um deles apontou para fora, através do para-brisa. Semenov vasculhou o céu tomado pela fumaça. De repente, um movimento. Uma forma escura saiu da fumaça bem onde voariam. O sargento teve um vislumbre de garras curvas, dentes de tubarão e olhos vermelhos luminosos. Com um grito e um bater de asas, o monstro desapareceu de volta na fumaça. Horas após o desastre, a besta já tinha um nome: o pássaro negro de Chernobyl. Equipes no solo, fazendo a limpeza da área e do prédio, também encontraram a criatura alada que estava sendo vista pelos funcionários da usina. Comandantes militares receberam relatos de soldados e pilotos de que uma grande criatura negra estava sobrevoando a área, entrando e saindo da fumaça tóxica oriunda do prédio e até dando rasantes sobre o pessoal em solo. Com o incêndio controlado, esses relatos cessaram. Não existem imagens da criatura, mas nos 8 meses necessários para a construção do sarcófago, deram-se conta de um fato assustador. Todas as pessoas que relataram qualquer contato com o pássaro negro, militares e civis, morreram em decorrência da exposição à radiação. Essa não é a única história sobrenatural ligada ao desastre de Chernobyl. Após o acidente, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi criada ao redor da usina. Alguns dos poucos soldados e cientistas permitidos na região relataram estranhas figuras se movendo em câmeras térmicas e de visão noturna. Quando se aproximavam das figuras, elas desapareciam. Em 97, uma equipe de físicos americanos foi à zona de exclusão para ajudar a avaliar a efetividade das medidas de segurança. Uma das preocupações era que a integridade estrutural do sarcófago poderia falhar, causando vazamento de radiação. Um dos acadêmicos da equipe, Andrei Karchukov, estava sozinho inspecionando o exterior da estrutura quando ouviu sons vindo de seu interior. Eram pessoas gritando por ajuda e dizendo que havia um incêndio lá dentro. Quando ele chamou os soldados de sua escolta para ouvir, já não ouvia mais nada. Pela falta de evidência definitiva e a morte de todas as supostas testemunhas, é relativamente fácil descartar a história como lenda urbana. Parece ser apenas mais um caso assustador circulando na internet. A explicação oficial fornecida pelo muito confiável governo soviético foi de que as pessoas estavam vendo uma cegonha preta, uma ave local ameaçada de extinção. Ela pode chegar a 90 centímetros de altura e 1,80 m de envergadura. Além disso, houve um derretimento parcial de um reator da usina em 1982
que foi encoberto pelas autoridades soviéticas. Como eu disse, elas eram muito confiáveis. Algumas fontes consideram que é possível que já houvesse algum tipo de vazamento antes do acidente de 86. Isso fez com que alguns funcionários se sentissem doentes, tivessem pesadelos e visões estranhas. Assim que uma história começou a circular, influenciou outras pessoas a terem a visão do pássaro negro. Militares podem ter tido contato com algum relato quando chegaram. Seus estados mentais se deterioraram pela pressão e o perigo de seu dever, facilitando a visão de um monstro. Já conhecemos a onda de avistamentos de Point Pleasant nos anos 60, mas avistamentos de criaturas semelhantes ao Homem-Mariposa aconteceram muitas outras vezes, em muitos outros lugares. Pássaros do tamanho de pessoas, criaturas com olhos vermelhos brilhantes, gritos aterradores que podem ser ouvidos a quilômetros. Esses aspectos ligam diversos casos ao longo de séculos em todo o mundo ao Homem-Mariposa, que recebeu outros nomes em diferentes locais onde apareceu, como o Homem-Borboleta ou o Homem-Coruja. Casos assustadores de pássaros gigantes capturando crianças foram testemunhados por várias pessoas. Também há avistamentos de criaturas semelhantes a pterodátilos, que necessitam de maior esforço para serem incríveis. Por isso, não incluí os avistamentos desses supostos seres pré-históricos nesse episódio, mas é possível encontrá-los sem dificuldade na internet. Na mitologia dos índios Illinois, nativos desse estado americano, encontramos Piazza, a ave devoradora de homens, retratada em uma rocha perto de Alton. Eles costumavam disparar flechas ou tiros nessa imagem quando passavam por ela em suas canoas pelo rio Illinois. A pintura foi vista por exploradores missionários no século XVII, antes da superfície rochosa ser destruída pela erosão. Em 1970, uma imagem do Piazza foi pintada novamente, imitando a original. Segundo os indígenas, o pássaro escamoso com cauda longa, chifres e olhos vermelhos pode ser visto uma vez por ano ao amanhecer do primeiro dia de outono, quando deixa o rio para procurar uma caverna para passar o inverno. Outras tribos ameríndias ainda hoje falam de outra enorme criatura, a ave do trovão, Thunderbird. Um deles foi relatado por James Red Sky, um indígena da região de Thunder Bay, em Ontário, Canadá. Vimos um pássaro do trovão vários verões atrás. Era um pássaro enorme, muito maior do que os aviões que podemos ver hoje. Ele não bateu as asas nem uma única vez. Era branco abaixo e preto acima. Encontramos registros de pássaros gigantes atacando pessoas e animais no século XIX, a começar por um caso na Suíça em 1938. Marie Delex, de 5 anos, foi levada por um pássaro gigante enquanto brincava com outras crianças. Um grupo de buscas encontrou o ninho do pássaro com 2 águias e pilhas de ossos de cabras e ovelhas, mas nenhum sinal da criança. 2 meses depois, um pastor encontrou seu corpo mutilado em uma rocha. Copiapó, Chile, 1868. Trabalhadores viram um imenso pássaro que emitia um som metálico ao voar. Nos avistamentos de chupa-cabras é dito que a crina nas costas do animal também faz esse barulho. Em 17 de novembro, o jornal El Constituyente reportou que mais de 100 objetos voadores passaram em perfeita formação sobre Copiapó, alguns passando a pouco mais de 200 metros das pessoas. Teria esse fenômeno algo a ver com o tal pássaro? Cidade de Nova York, Estados Unidos, 18 de setembro de 1877. O jornal New York Sun noticiou a aparição de um homem com asas de morcego sobrevoando o bairro do Brooklyn. Os avistamentos sobre a cidade continuaram por 3 anos, quando a criatura foi vista também em Coney Island. Tippecanoe, Missouri, 1878. Uma águia gigante atacou animais da vizinhança e crianças de uma escola. Um professor relatou: durante algum tempo, as águias se mostraram muito inquietantes nos arredores, pois haviam capturado porcos, ovelhas, etc.
Ninguém acreditava que elas tentariam apoderar-se de um menino. Mas na quinta-feira, durante o recreio, as crianças estavam a alguma distância de casa, jogando bolinhas de gude, quando sua brincadeira foi interrompida por uma enorme águia que desceu, capturou o pequeno Jamie Kenney, de 8 anos, e voou com ele em suas garras. O menino gritou, e quando eu saí da escola, a águia estava voando tão alto que eu só podia ouvir os gritos do menino. O alarme foi dado, e com a força de gritos e disparos ao ar, a águia foi forçada a derrubar sua vítima. Mas suas garras se afundaram tão profundamente nele, e a queda foi de tal altura que o garoto morreu. Em Dance Run, Pensilvânia, em 1882, Fred Murray avistou um bando de aves que, segundo ele, pareciam ser abutres gigantes com envergadura de mais de 5 metros. Em 1895, no condado de Webster, West Virginia, houve vários ataques de pássaros gigantes. Em fevereiro, a mãe da menina Landy Jenkins, de 10 anos, mandou a filha para casa de um vizinho, mas ela nunca chegou. O grupo de busca encontrou suas pegadas na neve, deixando a estrada e seguindo alguns metros para o campo. Ali, várias pegadas foram sobrepostas, como se a menina tivesse dado voltas, talvez tentando escapar de algo que a rodeava sem tocar o chão. Dias depois, Peter Swadley, um caçador de ursos, foi atacado por um grande pássaro que desceu sobre ele e afundou suas garras em suas costas. Swadley escapou da morte graças a seu cão, que atacou o pássaro. O pássaro abriu a barriga do cão e depois voou, levando o cachorro. O delegado do xerife local e seu filho também viram a águia gigante que capturou um veado na floresta onde eles estavam caçando. Eles disseram que a envergadura era de 4,5 a 5,5 metros e o corpo tinha o tamanho de um homem. Acredita-se que o mesmo monstro também tenha sido responsável pelo estranho desaparecimento de ovelhas em um cercado. Esses relatos continuam no século XX, de forma que os registros estão mais difundidos pelo mundo. No início do século, na região de Piccadilly Circus Station, em Londres, houve várias aparições de uma criatura estranha. Alguns a descreviam como um cavaleiro alado acompanhado de um cão negro de olhos vermelhos. Eles eram vistos à noite nos túneis subterrâneos da cidade. Essas estranhas aparições começaram logo após a demolição do famoso Teatro Egyptian Hall, em 1903. Na primeira metade do século, em West Virginia, um grande pássaro vermelho escuro com 3,5 metros de envergadura foi visto várias vezes sobre os rios Ohio e Kanawha. Vladivostok, extremo oriental da Rússia, 11 de julho de 1908. V.K. Arseniev andava com seu cão pelas montanhas Serhot-Alin quando encontrou o que parecia ser uma pegada humana em uma estrada. O cão começou a agir estranhamente e ouviu algo rastejando pelos arbustos. Após vários minutos, Arseniev jogou uma pedra na criatura que não podia ver. Imediatamente ouviu o som de um bater de asas e viu algo grande e escuro voando em direção ao rio. Infelizmente, ele não pôde ver mais detalhes por causa do nevoeiro. Mais tarde, quando Arseniev explicou a seus vizinhos o que havia acontecido, eles identificaram a criatura como um homem que podia voar, um tipo de relato conhecido entre os caçadores da região. Em Nova Jersey, de 17 a 22 de janeiro de 1909, houve aparições de uma criatura alada, posteriormente chamada de Demônio de Jersey. Saltando no tempo para 1932, na Noruega, Svanhild Huntvingsen, de 3 anos, foi apanhada por uma águia gigante e levada para seu ninho, onde foi salva por moradores locais. Apesar das roupas em farrapos, a menina escapou sem ferimentos. Na região de Black Forest, Pensilvânia, em 1940, o historiador e escritor Robert Lyman viu um grande pássaro marrom no meio de uma estrada perto de Countersport. Tinha cerca de 1,5 metros de altura e pescoço e pernas muito curtos. Quando voou, Lyman viu que as asas alcançavam de 6 a 7,5 metros de largura, tendo a estrada como referência.
No ano seguinte, no Daguestão, na União Soviética, um estranho homem-besta foi capturado e morto. 1947, Raymore, Ontário, Canadá. Um pássaro negro gigante atacou o gado de várias fazendas. Ele tinha um bico curvo, garras grandes e olhos amarelos. Pelotas, Rio Grande do Sul, início dos anos 50. Luiz Rosário Leal e sua esposa caminhavam à noite em uma floresta próxima ao mar quando viram 2 pássaros enormes nas árvores. Quando se aproximaram, os pássaros desceram ao chão e o casal percebeu que tinham aparência humana e cerca de 1,80 m de altura. Eles ficaram agachados, como se estivessem observando o casal. Em 18 de junho de 1953, em Houston, no Texas, com o calor da noite, 3 vizinhos sentaram-se na varanda de um apartamento para conversar. Hilda Walker viu uma grande sombra no gramado a 7 ou 8 metros de distância. Ela achou que fosse a sombra de uma mariposa pousada em uma luminária. Então essa sombra pareceu saltar para cima em direção a uma árvore. Foi então que a Sra. Walker viu mais claramente e notou 3 grandes asas dobradas pelos ombros. Ao redor da figura havia uma luz cinza muito tênue. A sombra também foi vista por Howard Phillip e Judy Meyers, que a descreveram como uma figura de um homem com asas de morcego. Usava roupas cinzas e pretas muito apertadas, teria entre 1,80 m e 2 metros de altura. Ela ficou ali durante uns 30 segundos, balançando no galho da velha árvore. De repente, a luz começou a se apagar. À medida em que a luz se apagou, a figura desapareceu com um barulho estridente. Em 1957, em Renovo, Pensilvânia, um pássaro com envergadura de 7,5 a 9 metros foi visto voando a cerca de 150 metros do chão. 2 anos depois, em Ohio, a esposa de um médico viu uma criatura parecida com uma borboleta gigante sobrevoar rapidamente seu pátio. Ela mencionou o acontecido a apenas algumas pessoas. O som foi descrito por testemunhas em locais e dias diferentes como o de um grande rato. 1966, houve relatos em West Virginia, como vimos no episódio anterior, mas também em Utah, Ohio e Kentucky. No final dos anos 60, enquanto estavam no Vietnã, militares americanos relataram diversas vezes a figura de uma mulher nua e com asas parecidas com as de morcego. Os membros seriam ligados às asas. A criatura era totalmente negra e possuía uma aura esverdeada ao seu redor. Ela não fazia barulho ao bater as asas e chegou a voar poucos metros acima dos soldados. Greensburg, Pensilvânia, 25 de outubro de 73. 2 criaturas altas, simiescas, com olhos verdes e brilhantes e longos cabelos escuros foram vistas seguindo uma bola vermelha e luminosa no céu. 1 ano depois, em outubro de 74, outra aparição do Homem-Mariposa foi registrada em Elma, no estado de Nova York. Após algumas mortes misteriosas de animais em Porto Rico, em 75, grandes pássaros de aparência semelhante às de condores ou abutres esbranquiçados foram vistos. Em 26 de março, Juan Muniz Feliciano foi atacado por uma criatura cinza terrível com uma multidão de penas, um pescoço longo e grosso e maior que um ganso. Em 76, no Texas, Armando Grimaldo foi atacado por um enorme pássaro que descreveu como tendo o tamanho de um homem, asas escuras de couro, sem penas, com 3 metros de envergadura, cara de morcego ou macaco, sem bico e com os olhos vermelhos, que teria sido avistado várias vezes. No mesmo ano, em Cornwall, Inglaterra, houve uma onda de avistamentos de uma criatura conhecida como Homem-Coruja. Foi vista pela primeira vez em 17 de abril sobrevoando a torre da igreja por June Mellin, de 12 anos, e sua irmã Vicky, de 9. June descreveu e desenhou o homem-pássaro cheio de penas. O segundo relato foi no sábado, 3 de julho.
Sally Chapman e Barbara Perry, ambas de 14 anos, estavam acampando na floresta. Por volta das 10 da noite, perceberam que não estavam sozinhas. Elas ouviram um estranho som sibilante e depois viram uma figura perto delas, entre os pinheiros. Sally descreveu a figura como uma grande coruja com orelhas pontiagudas, tão grande quanto um homem. Os olhos eram vermelhos e brilhantes. No início, pensou que alguém tinha se fantasiado para assustá-las e chegou a rir com a amiga. Quando a criatura alçou o voo, elas gritaram. Puderam ver que os pés eram como pinças. Bárbara descreveu a criatura. Era horrível, com um rosto feio como uma coruja, com orelhas muito grandes e olhos muito grandes e vermelhos também. Era coberto de penas cinzentas, as garras eram pretas. De repente, ele se elevou e desapareceu no topo das árvores. Na manhã seguinte, outra jovem, Jane Greenwood, junto com sua irmã, viu a criatura. Jane descreveu o que tinha visto em uma carta ao jornal local. Ela estava de pé entre as árvores perto da igreja de Maunan, na Praia Rochosa, e era alta como um homem adulto, mas com suas pernas dobradas para trás, como um pássaro. Quando a criatura percebeu que não estava sozinha, saltou para dentro do bosque. Elas ficaram extremamente assustadas. A visão era a de um filme de terror. As meninas descreveram olhos oblíquos e vermelhos e uma boca muito grande. As pernas eram de um cinza prateado, assim como o corpo e as penas. Os pés eram como grandes garras negras de caranguejo. Depois que a coisa desapareceu da vista, ouviram ruídos e fissuras nas árvores por algum tempo. Mais tarde naquele dia, conversaram com várias pessoas no acampamento e descobriram outro avistamento assustador. No dia anterior, algumas pessoas nadavam com equipamento de mergulho rio abaixo, onde as meninas viram o homem-coruja e viram uma criatura monstruosa debaixo d'água. Disseram que era enorme e tinha a forma de um lagarto. Essa criatura foi chamada de Monstro de Morgauer e foi vista ao longo de 1976 na Baía de Falmouth, onde também houve uma onda de avistamentos ufológicos. Em 25 de junho de 77, em Lawdale, Illinois, Marlon Lowe, de 10 anos, estava no quintal de sua casa brincando de esconde-esconde quando 2 pássaros gigantes tentaram levá-lo. Por volta de 8 e 10 da noite, um dos pássaros o agarrou e levantou do chão. Felizmente, sua mãe, que estava por perto, viu os pés de Marlon no ar e gritou. O pássaro largou o menino antes de chegar alto demais. A senhora Lowe chegou a 3 metros das criaturas e comentou: "Lembrarei sempre que esta coisa enorme tinha um pescoço dobrado, adornado com argolas brancas e parecia estar tentando bicar Marlon enquanto voava para longe. Ela as descreveu como muito pretas, exceto pelas argolas brancas no pescoço. Disse que tinham cerca de 45 centímetros. Os bicos eram curvos e tinham mais de 15 centímetros, e a envergadura das asas não era maior do que 2,40 metros. Ela estimou que, pousadas, teriam cerca de 1,30 m de altura. 6 pessoas os viram se afastando em direção a Kickapoo Creek, onde há uma vegetação grossa e uma grande cobertura de árvores. Se não fossem os gritos da Sra. Lowe que assustaram o pássaro, é muito provável que Marlon tivesse tido o mesmo destino que Marie Delex, Jamie Kinney ou Landy Junkies. Mas os Lowes sofreram de outras formas. Eles foram importunados por vizinhos que deixaram pássaros mortos em frente à sua casa e por cartas e telefonemas ainda mais desagradáveis. Na escola, Marlon foi apelidado de Menino Pássaro e teve que lutar mais de uma vez para lidar com a provocação de seus colegas de classe. Seus cabelos ruivos ficaram grisalhos e durante 1 ano o pobre garoto se recusou a sair depois de escurecer. Dias depois, em Delava, Illinois, a cerca de 16 quilômetros, 2 grandes aves foram vistas tentando pegar um porco de cerca de 30 quilos. Lembravam condores da Califórnia e tinham 2,5 metros de envergadura.
Um ecologista da Universidade de Illinois disse que os condores à beira da extinção não poderiam levantar tais pesos e se alimentavam de animais mortos. Cornwall, início de 78. Uma jovem de 16 anos viu um monstro, como um diabo, voando entre as árvores próximas à igreja de Maunan. Em 2 de agosto, 3 crianças francesas também o viram perto da igreja. Ficaram aterrorizadas com o grande pássaro peludo, branco e com uma boca enorme e grandes olhos vermelhos. Fazendo mais um salto, para 89, em Porto Rico, surgiram avistamentos de pássaros vampiros. 6 anos depois, a polícia estava cheia de relatos de uma criatura alada, parecida com um morcego com grandes olhos vermelhos que atacava moradores. Observações de OVNIs estavam diretamente relacionadas. Kent, Inglaterra, 16 de outubro de 1997. Numa estrada rural perto de Sandling Park, 4 jovens disseram ter visto uma estrela descer do céu e desaparecer atrás das árvores não muito longe dali. Eles fugiram assustados, mas pararam para ver uma luz oval dourada a poucos metros do chão, em um campo a 80 metros de distância. O objeto dirigiu-se para as árvores e desapareceu da vista. Subitamente, as testemunhas viram uma forma escura caminhando trôpega em direção a elas, vinda do outro lado do campo. Era preta, de tamanho humano, sem cabeça e tinha asas que pareciam de morcego. Assustados, eles correram para suas casas. Outras pessoas observaram um objeto parecido nas noites seguintes. Uma semana depois, ufólogos investigando o local encontraram uma estranha marca que parecia ser de aterrissagem. Rússia, 1999. Segundo a imprensa da Geórgia, ufólogos russos alegaram que um homem-mariposa fora visto logo antes dos atentados à bomba contra os apartamentos russos. As explosões aconteceram em setembro daquele ano em Moscou, Buyansk e Volgodonsk. Mais de 300 pessoas morreram e outras 1.000 ficaram feridas. Cidade de Nova York, 11 de setembro de 2001. Várias fotografias e vídeos mostram silhuetas parecidas com o Homem-Mariposa nos ataques às torres gêmeas do World Trade Center. Muitas delas são falsificações ou fruto de pareidolia. Mas e quanto aos olhos vermelhos tão marcantes? Eles poderiam nos ajudar a explicar algo? As testemunhas parecem se assustar mais com eles do que com a estatura ou a envergadura desse ser. O relato de Linda Scarberry, que vimos no episódio passado, é bem contundente quanto a isso. Foram aqueles olhos que nos prenderam. Tinha 2 grandes olhos como refletores de carro. Eram hipnotizantes. Por 1 minuto só podíamos olhar para eles. Não conseguia tirar meus olhos deles. Mas então, bioluminescência? Eles brilham por vontade do dono, como fazem os vagalumes? Não exatamente. Vamos conferir outros relatos para entender melhor. Linda Scarberry outra vez. Olhos vermelho incandescentes, que brilhavam ao ser atingidos pela luz. Eles não brilhavam até que as luzes os atingissem. Point Pleasant Register, 26 de novembro de 66. O jovem disse que eles viram os olhos da criatura, que brilhavam em vermelho apenas quando suas primeiras luzes se voltaram para eles. E por fim, Newell Partridge, o fazendeiro que teve o cão levado pela criatura. O cão estava sentado no fim da varanda, uivando em direção ao celeiro de feno. Direcionei a luz da lanterna para lá e vi 2 círculos vermelhos, ou olhos, que pareciam refletores de bicicleta. Eu certamente sei como olhos de animais se parecem. Estes eram muito maiores. É uma distância boa, do comprimento de um campo de futebol até o celeiro. Ainda assim, aqueles olhos pareciam enormes a essa distância. Para que um animal enxergue bem à noite, ele precisa de olhos que coletem bastante luz. Esses olhos devem ser grandes, já que quanto maiores os olhos, mais luz eles podem coletar.
Eles também devem ter pupilas grandes que deixem bastante luz entrar e células especiais chamadas bastonetes que os ajudam a ver no escuro. Elas não são sensíveis a cores, mas nos mostram formas com maiores detalhes. Alguns animais têm até refletores nos olhos. Nem toda a luz é absorvida pela retina, um pouco passa através dela. Atrás da retina, em alguns animais, está o tapetum lucidum, uma camada espelhada que reflete parte da luz de volta para a retina para que ela tenha mais uma chance de ser absorvida. Assim, alguns animais aumentam a quantidade de luz disponível para seus olhos e sua capacidade de enxergar no escuro. A luz refletida que não é absorvida pela retina escapa pela pupila e cria o brilho visto quando se aponta faróis de carro ou lanternas para esses animais. Se você tem gatos, você está familiarizado com isso. Gatos, principalmente por causa do tapetum lucidum, conseguem enxergar claramente com 6 vezes menos luz do que nós. Um pouco da acuidade visual é perdida no processo. Os olhos de um gato podem ser sua característica mais marcante, principalmente à noite, quando parecem emitir uma luz quase sobrenatural. As cores variam conforme o animal. Isso se deve ao fato de que eles têm pigmentos que absorvem diferentes comprimentos de onda. A cor da íris também pode influenciar. Caçadores e biólogos usam isso para identificar os animais. Olhos de felinos com íris verdes ou amarelas tendem a refletir luz esverdeada. Olhos de gatos com íris azuis, como os siameses, tendem a refletir luz avermelhada. Os olhos da maioria dos cães refletem luz esverdeada. Jacarés, vermelho, gambás, rosa, corujas, geralmente vermelho, e por aí vai. Mas ao contrário de gatos e das aranhas-lobo, eu e você não temos um tapetum lucidum. Então, por que nossos olhos saem vermelhos em algumas fotografias? Isso é por causa da luz do flash que incide sobre nossos vasos sanguíneos e os tecidos vermelhos no fundo do olho. Várias vezes, testemunhas disseram que o homem-mariposa evitava fontes de luz ao máximo que podia. Steve Mallette disse que, aparentemente, ele tem medo de luz. Exatamente o que se esperaria de uma criatura com olhos projetados para ver no escuro, com tapetum lucidum. Existe algum exemplo desse comportamento na nossa natureza? Sim, o Sander vitreus, um peixe com tapetum lucidum que, ao contrário de suas presas, enxerga bem no escuro. Ele não tolera a luz do sol. Se a água estiver limpa e não houver nenhuma sombra perto da superfície, ele pode mergulhar mais de 12 metros para fugir da luz do sol. Mas em águas escuras ou agitadas, ele pode ficar perto da superfície o dia inteiro. Talvez os olhos do homem-mariposa demorem para se recuperar dos efeitos cegantes de faróis de carro ou outras fontes de luz. Vamos relistar rapidamente as características dos olhos de animais que enxergam bem à noite. Tamanho. Quanto maiores os olhos, mais luz eles coletam. Pupilas grandes, deixam bastante luz passar. Tapetum lucidum, o espelho atrás da retina. E bastonetes, células que ajudam a enxergar no escuro. Animais com olhos com pelo menos 2 dessas características costumam ser ativos em ambientes com pouca luz. Um cervo, por exemplo, tem olhos grandes, pupilas grandes, o refletor e muitos bastonetes. Felinos possuem pupilas grandes, o tapetum lucidum e muitos bastonetes. Sapos, grandes pupilas e muitos bastonetes. Crocodilos, tapetum lucidum e muitos bastonetes. Dessas 4 características, os olhos dos seres humanos só possuem uma: muitos bastonetes. Os olhos do homem-mariposa eram relatados como grandes, frontais e bem separados, o que lhe daria uma boa visão tridimensional. Eu não encontrei nenhuma menção ao tamanho das pupilas, mas o brilho que emitiam quando lhes era apontada uma fonte de luz é uma evidência de que a criatura possui tapetum lucidum. Uma vez que não foi feita nenhuma autópsia, pelo menos não que saibamos, não há maneira de sabermos a respeito dos bastonetes.
Os olhos vermelhos também fazem parte dos relatos do monstro de Flatwoods, uma estranha criatura vista em Flatwoods, 200 quilômetros a leste de Point Pleasant, em setembro de 52. A história começa com um OVNI brilhante em chamas visto caindo nas proximidades. No início, acreditavam se tratar de um acidente de avião. Pouco depois, começaram os relatos da criatura. No alto de uma montanha estavam uma senhora e vários alunos. Eles viram um objeto com 3 metros de diâmetro a 90 metros de distância. A noite caiu. Um dos garotos apontou uma lanterna para as luzes e uma enorme criatura surgiu. Ela tinha 3 metros de altura, com um rosto vermelho brilhante. Sua roupa era verde e a cabeça lembrava um as de espadas. Nas costas havia algo parecido com asas. Subitamente, a criatura começou a flutuar em sua direção, fazendo todos descerem a ladeira correndo e buscarem o delegado. O monstro de Flatwoods também é muito famoso no folclore americano. Foi abordado em 2019 em um episódio da série Project Blue Book, aliás, um dos melhores episódios da série. Também ganhou seu próprio espaço em livros, documentários e na internet. Eu recomendo o episódio do Hangar 18 a respeito do caso, que o apresenta de forma bem completa e descontraída. Em seu site, a Singular Fortean Society, dos investigadores paranormais Tobias e Emily Wayland, mantém registros de uma onda de avistamentos acontecendo na região do Lago Michigan, especialmente na cidade de Chicago, nos arredores de seu aeroporto, desde 2016. O problema é que não é possível encontrar uma forma de verificação da maior parte desses relatos. A confiabilidade não restringe-se à seriedade e ao cuidado dos investigadores, mas também de suas habilidades, seus vieses e das próprias testemunhas que podem se enganar ou mesmo agir de má fé. Como é de costume hoje em dia em temas como esse, para encontrar material realmente confiável você precisa se desviar de tiros como Neo em Matrix. Basta digitar Mothman ou Homem-Mariposa no YouTube para ser bombardeado com thumbnails sensacionalistas para ganhar o seu clique. Cuidado! Mas ainda há quem faça trabalho digno na divulgação e análise desses mistérios. De forma geral, eu prefiro fugir do sensacionalismo, claro, e de quem segue uma linha muito paranormal. Em blogs e redes sociais, pessoas interessadas no assunto e que alegam ter testemunhado algo ligado à criatura buscam trocar figurinhas e encontrar respostas, expor ideias e algumas ter seus 15 segundos de fama em algum canto da internet. A comunidade do Reddit, por exemplo, apresenta um pouco de tudo sobre o Mothman. Relatos, teorias, vídeos de Point Pleasant e até de videogames que fazem menção à criatura. De acordo com o psicólogo da Universidade de Chicago, David Gallo, os 55 avistamentos do Homem-Mariposa em Chicago em 2017, postados no site do pesquisador Lone Stricker, são uma amostra seletiva. Para ele, o erro estava em apenas contar o número de pessoas que voluntariamente relatavam avistamentos, ao invés de recolher amostras aleatórias e perguntar se viram a criatura. Segundo Gallo, pessoas mais propensas a visitar um site paranormal, como o de Strickler, também podem estar mais inclinadas a acreditar e, portanto, testemunhar uma visão do Homem-Mariposa. Aproveitando esse assunto, eu não posso deixar de fazer o alto jabá. Já falei que o Homem-Mariposa é um assunto que chama minha atenção desde pequeno. O primeiro contato que eu tive com esse tema foi em um texto na edição de março de 2003 da revista UFO, que eu recebi de presente do meu avô, que sabia que eu e uma tia minha éramos muito interessados nesse tipo de coisa. Na adolescência, eu escrevi contos de mistério envolvendo o Mothman e anos depois comecei um projeto de romance. Em 2010, após um longo processo de pesquisa e redação, eu publiquei um texto no meu blog. Até onde pesquisei na época, aquele era o texto mais extenso na língua portuguesa sobre o Homem-Mariposa. E esse texto serviu de base
para que eu escrevesse o roteiro deste especial que você está ouvindo. Esse post recebeu alguns comentários com relatos no Brasil e, além disso, eu fui contatado por canais privados também. Os relatos que você vai ouvir agora foram feitos publicamente na página do post em 2012 e 2013. Uma senhora havia ficado desequilibrada e sem voz durante muito tempo depois de ter visto um estranho homem alado logo acima de sua casa, em um sítio em São Benedito, interior do Ceará. Ela estava dentro de casa quando ouviu um som muito alto e então abriu a porta, pois o som parecia próximo. Foi nesse momento em que ela olhou para cima, pois o som vinha de lá e o ser aterrador estava poucos metros acima da casa. Esse fato, porém, não foi relatado a nenhuma autoridade. Somente os familiares que estavam na casa e presenciaram tudo contaram tempos depois para os amigos e o caso ficou conhecido na região. No ano de 2000, no meio da semana entre os meses de abril e junho, estava em casa em Vila Valquire, Rio de Janeiro, às 10h10 da noite, quando o telefone tocou. Era o meu irmão dizendo que nosso primo havia sofrido um acidente e se encontrava detido num posto da Polícia Militar na Barra da Tijuca, em frente ao Barra Shopping. Quando chegamos lá, vimos o carro dele totalmente destruído. Para-brisa quebrado, faróis e setas quebrados e um grande amassado no capô. Imediatamente pensamos que ele havia atropelado alguém ou algum animal de porte grande. Ocorreu entre 9h40 e 9h50. Ao indagá-lo, ele nos relatou que após sair da Cidade de Deus e entrar na Avenida Ayrton Senna, num trecho mais desabitado, na época com bastante vegetação, de repente, na frente do carro, apareceu um ser todo negro de asas, o qual chocou-se contra o carro. Recordo-me perfeitamente dele me falando que viu o ser com asas abertas, fato que lhe obstruiu totalmente a visão da pista e em seguida a batida. Tudo transcorreu mais ou menos em 3 segundos. Eram asas sem penas, tipo um morcego, sabe? Aturdido, sem saber exatamente o que tinha ocorrido, dirigiu até o posto da polícia mais próximo, pois inicialmente seu destino seria pegar sua namorada no Barra Shopping, onde ela trabalhava. As lojas fecham às 10. Os policiais acreditavam, assim como nós, que ele havia atropelado alguém e sugeriram que ele e nós também os acompanhasse dentro da viatura para refazer o trajeto a fim de verificar algum indício de atropelamento, até mesmo de algum animal, sendo que nós já havíamos passado pelo trajeto feito pelo nosso primo e estava tudo normal. Seguimos então os policiais que minuciosamente procuraram na pista e fora dela algum indício de atropelamento. Nada foi encontrado e meu primo foi liberado insistindo nessa história. Fato é que meu primo nunca ingeriu bebida alcoólica ou mesmo drogas. Ele estava normal, porém atônito diante de um fato totalmente inusitado que para todos, menos para mim, não passou de um delírio momentâneo. Mas como sempre estudei a paranormalidade e espiritismo, ufologia e assuntos afins, entendi que ele poderia por alguma razão ter tido um encontro fortuito com o dito Homem-Mariposa. E além do mais, ele era cético, e assim sendo convivendo com ele desde o seu nascimento. Tenho a plena certeza que ele não iria se expor contando essa história, inclusive para policiais, podendo mais tarde, depois da poeira baixar, ser ridicularizado por alguém ou alguma coisa que ele não tivesse a plena certeza que havia visto. Logo após esse evento, o carro foi vendido. Outro detalhe é que havia um registro policial e, muito embora a polícia o tivesse liberado, ficamos atentos e ainda preocupados, pois alguém poderia dar queixa sobre o atropelamento ou mesmo até uma morte de uma pessoa ou um animal. Mas nenhuma notícia relacionada a esse episódio foi divulgada nos dias em que seguiram adiante. Antes mesmo de ver o filme, meu pai sempre nos contava uma história que, para mim, parecia uma lenda ou algo assim.
Ele nos contava que quando conheceu minha mãe em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 65, eles estavam passeando à noite em uma longa estrada com árvores dos dois lados que dava nos fundos de um seminário de padres. Eram umas 10 da noite quando, de repente, se ouviu um barulho muito grande e um pássaro passou por cima deles. Era tão grande e assustador que as asas bateram entre as árvores da rua. A criatura foi batendo as asas e gritando muito forte. Eles viram os seus olhos quando ela passou por cima deles. Eram vermelhos, muito grandes. Meu pai contava como se tivesse ocorrido há apenas alguns dias. Saíam lágrimas dos seus olhos. Era tão real. Eu tinha 5 anos quando ouvi pela primeira vez. Agora eu tenho 39. Meu pai já faz 1 ano que é falecido, mas a minha mãe ainda vive. E hoje mesmo ela me relatou a mesma história que eu ouvi por muitos e muitos anos. Meu pai sempre falou que achava que havia algo de errado no seminário dos padres, pois alguns jovens do interior iam parar no seminário para estudar, pois no campo o estudo era muito pouco. Meu pai trabalhou alguns meses de pedreiro neste colégio e sumiam rapazes. O diretor da escola nunca contou para a polícia dos desaparecimentos. As famílias, muitas vezes, nunca procuravam saber se os filhos estavam bem. Naquele tempo, quase todos eram muito pobres e analfabetos. Para as famílias que procuravam por meio de cartas ou para viajantes que passavam pela cidade, era falado que tal jovem havia fugido, mas meu pai sabia que não era verdade. Um dia antes, ele havia visto um jovem assustado que ajudava ele com pedras e outros serviços. Ele contava que o pobre rapaz falava que seu companheiro de quarto havia sido chamado pelo demônio de asas e que saiu à noite para o pátio da escola e não voltou mais. Ele sabia que um dia seria levado também. Esse jovem desapareceu no dia seguinte do avistamento do homem-pássaro. Meu pai foi embora deste colégio, pois não conseguiu ficar ali sabendo de tudo. A polícia, que na época era muito lenta, sabia das conversas e algumas fofocas, mas nunca fez nada para procurar os jovens. Eu nunca mostrei o filme para meu pai, mas mostrei para minha mãe e ela chorou, pois foi o mesmo homem-pássaro de olhos vermelhos que ela viu. Então procurei saber mais sobre ele e encontrei este site. Fico muito triste por ter duvidado das histórias do meu pai. E o mais terrível é que nem posso abraçá-lo para dizer o que eles viram. Outras pessoas também viram. Portanto, prestem muita atenção nas histórias. Mesmo que você ouça toda semana a mesma história dos seus pais ou avós ou de outra pessoa. Elas podem ser uma dessas histórias reais que só depois paramos e vemos que não eram somente lendas ou boatos bobos sem verdade. Eu lamento pelos rapazes que foram levados por essa criatura. O que ela fez com eles? Talvez jamais eu saiba, mas oro por suas almas. Recomendei algumas vezes ao longo desse especial nosso primeiro episódio de relato, entre os episódios 11 e 12. Nele, um anônimo nos conta sobre uma criatura que uma funcionária pública de destaque viu dentro de sua casa. O incidente aconteceu próximo à virada do milênio no interior do sul do Brasil, uma região que se destaca em relatos desse tipo. Ela precisa e utiliza o banheiro social da casa, sabendo que às vezes era dividido com essa jovem que morava por lá. E quando ela entra dentro do banheiro, abre e liga a luz, ela se depara com a situação totalmente estarrecedora, surreal, de dar de cara com esse ser, aonde eu consegui ter, através dos relatos, a descrição de que era uma criatura alta, criatura maior do que ela, tinha os olhos vermelhos, aparentemente tinha um bico ou uma boca, de modo que ela não consegue explicar, não era uma boca normal, não era uma boca de um mamífero ou de um ser humano, era algo que lembrava uma ave, ou um inseto, alguma coisa desse sentido. Uma figura muito escura, muito peluda, vamos dizer ali, né? E não sei dizer ao certo se eram asas, se eram braços e asas,
O fato é que deixou essa senhora totalmente atônita, totalmente sem sentido, obviamente, como qualquer um de nós pode ficar, se deparar com uma questão dessa, principalmente dentro de casa, principalmente dentro do seu lar. Ela tem a atitude de simplesmente correr, entrar dentro do seu quarto, dentro da suíte, fechar a porta, fazer ali uma barricada improvisada, alguma coisa nesse sentido, e imediatamente ela tenta pegar o celular, ela liga, ela desespera ali e começa a chamar a equipe, porque pelo fato de ela ser uma pessoa pública, ela ser uma funcionária pública que pode estar sofrendo qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de ameaça, ela chama, obviamente, ela comunica ali aos colegas dela ou às pessoas relacionadas à segurança dela. E nesse meio tempo, ela lembra, pelo amor de Deus, tem outra pessoa lá fora, deixa eu ver, né, o que está acontecendo. E ela só é lembrada desse fato quando batem na porta do quarto dela. E ela na hora lembra, fala, é a menina, é a pessoa que tá aqui trabalhando, né? E ela abre a porta procurando essa pessoa e pede ela para entrar. E para surpresa dela, essa pessoa tá lá olhando para ela fixamente. E a pessoa simplesmente fala, olha, a senhora me desculpa, a senhora vai me desculpar, mas eu não queria, não era para a senhora ter visto aquilo. E se você ainda não ouviu, ouça assim que esse episódio acabar. Ele já apareceu em outros podcasts e até ganhou o quadrinho de tão marcante. Em julho de 2024, poucas semanas antes do lançamento desse especial, o podcast Paranormal FM, de Léo Marques e Fernando Ribas, falou sobre o acidente nuclear de Chernobyl, incluindo incidentes estranhos associados a ele. Em seu episódio 88, destacaram o pássaro negro que conhecemos no início desse episódio. Fica aqui a recomendação. No dia 31 do mesmo mês, na mesma semana de lançamento da primeira parte do nosso especial, a Netflix lançou a 4ª temporada de sua série Mistérios Sem Solução. Um dos episódios aborda o Homem-Mariposa. Então deixo aqui mais uma recomendação. De alguns anos para cá, houve notícias e comentários de relatos em diferentes regiões do Brasil circulando pelo meio ufológico online. Especificamente, 3 pesquisadores de destaque no cenário ufológico nacional tornaram alguns relatos públicos. Eu tentei contato com eles pelos últimos anos, desde o início do Podcast X, para falar sobre esses casos, mas até o momento da finalização da edição e a postagem desse episódio não houve resposta. No episódio anterior, conhecemos a onda de avistamentos mais famosa do Mothman e falamos um pouco sobre o seu principal investigador, John Keel. Agora, completamos nossa jornada conhecendo diversas histórias relacionadas pelo mundo, inclusive no Brasil, desde o século XIX. Já disse, mas é bom lembrar. Ouça o episódio 38 do podcast O Contato sobre John Keel e o Homem-Mariposa, como complemento a esse especial. Encerrando, eu agradeço profundamente a Mari Lopes, Gustavo Cornaccioni e Vinícius Martins por terem emprestado as suas vozes para esse episódio. No episódio 10 eu comentei que para os episódios seguintes eu gostaria de trazer algumas coisas diferentes. Outras vozes estão entre essas coisas, e agora eu conto com o seu feedback para me direcionar para os próximos episódios. Não se esqueça de interagir pelo aplicativo do Spotify ou pelos comentários do YouTube. Siga o Podcast X no Spotify e deixe 5 estrelas na avaliação. É uma forma simples de ajudar o podcast, assim como compartilhar nas suas redes. Siga e interaja também pelo YouTube e o Instagram. Esse foi nosso especial sobre o Homem-Mariposa. Como comentei, é uma coisa que tem um significado importante para mim. Foi o primeiro roteiro que eu escrevi para esse podcast e ele passou por diversas modificações. E eu espero que tenha sido tão especial para você quanto foi para mim. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.